Quase todos os filmes de animação são feitos para o público infantil, mas mesmo esses longas têm coisas que só os adultos são capazes de notar. Será que você está preparado para descobrir esses detalhes que os mais novos não conseguiriam perceber? Se tem uma produção da Disney que se encaixa nesse tema, é Zootopia. Ela sabe como divertir as crianças, mas só as piadas mais óbvias foram feitas para elas. Tem uma cena que mostra a Judy mexendo em seu MP3, que conta com uma lista de várias bandas e músicos. À primeira vista, pode até parecer que os artistas e os grupos foram completamente inventados para o filme. Isso é quase verdade. Os nomes de fato são inventados, mas eles fazem referência a cantores e bandas da realidade. Iana Gomes é a Selena Gomez, Guns N' Roses é a banda Guns N' Roses, Foo Fighters é a banda Foo Fighters, e por aí vai. Quando vemos as músicas listadas no MP3, a gente percebe que elas seguem esse mesmo estilo, como a Let It Go, uma piada com Let It Go de Frozen. Essas piadas de Zootopia estão em outro nível de genialidade, não é? E olha que essa é só a primeira das 17 coisas que só adultos notaram em filmes de animação. Pega a sua pipoca e vem comigo, tá começando mais um Teen Videos. Um dos motivos dos adultos terem mais facilidade em encontrar certos detalhes quando estão assistindo a um filme é por serem mais atentos às coisas. Outro motivo importante é que muitas vezes esses detalhes são referências a filmes antigos que as crianças sequer conhecem. Esse é o caso de um easter egg muito legal de Os Caras Malvados 2. Na cena, a policial Misty aparece com uma caneca onde está escrito "Eu vejo gente culpada". Ela faz referência à famosa "Eu vejo gente morta", que ficou marcado por conta do filme Sexto Sentido, de 1999. Boa parte dos fãs do Senhor Bobo e dos seus amigos ainda nem tinha nascido quando esse clássico foi lançado. I see dead people. A franquia Meu Malvado Favorito também adora esse tipo de detalhe, o que é provado pelo segundo filme. Nele tem uma cena em que um Minion dança enquanto utiliza um chapéu feito de frutas. Isso pode parecer uma piada boba, e é mesmo, mas não só isso. Ele tá fazendo uma imitação da Carmen Miranda, uma cantora brasileira que fez muito sucesso em todo o mundo entre as décadas de 1930 e 1950. Ela tinha uma forte identidade visual, sendo conhecida por vestir um chapéu de frutas. Claro que poucas crianças perceberam essa referência, porque ela é uma artista bem antiga. Em Zootopia ocorre um caso semelhante com o personagem Sr. Big. O pequeno mafioso é muito engraçado por si só, mas tudo melhora quando você sabe que ele é uma paródia do Don Corleone de O Poderoso Chefão. Ele tem todos os trejeitos e o jeito de falar do personagem, de modo que qualquer um que tenha visto uma única cena do Don Corleone percebe a referência. Só que a trilogia de O Poderoso Chefão começou em 1972 e terminou em 1990, então os fãs mais jovens de Zootopia nunca chegaram a assistir nenhum desses filmes. Chegou a hora de falar novamente de Os Caras Malvados 2, porque tem outra cena dessa animação que traz um detalhe que pouquíssimos conseguiram perceber. Quando o Sr. Tubarão se disfarça como um organizador de casamentos, a gente vê que a van dele, ou melhor, do cara que ele tá fingindo ser, tem um número de telefone: 1-800-555-1099. Esse número, dentro do universo do filme, é o número da empresa de organização de casamentos. Mas é claro que ele também existe na vida real, só que não. Ele é um número reservado exclusivamente para ser utilizado em obras fictícias. Isso evita que as produções acabem mostrando um número de telefone verdadeiro, porque os fãs poderiam começar a ligar para essa pessoa sem parar. Se você assistiu a Moana 2, deve se lembrar daquele peixe bolha verde que atacou a navegadora e seus amigos. O que aquele bicho tem de feio também tem de hilário, principalmente quando ele solta um grito super esquisito. Mas é aí que tá, esse grito não é original do filme. Na verdade, ele é de um meme muito famoso, em que uma cabra solta esse berro. A produção só pegou o áudio do vídeo e colocou na cena pra fazer graça, e como esse meme já é bem antigo, poucos fãs o reconheceram. Mas e aí, você também gosta de filmes da Moana e espera ansiosamente por uma sequência? Caso sim, comenta aqui embaixo #Moana. Por falar nessa personagem, é bacana a gente lembrar que a única coisa que a Disney gosta mais do que fazer referências a outras obras é fazer referências a outras obras que também são da própria Disney. Zootopia de novo tá aqui para dar o exemplo.
Quando um carro aparece de relance, é possível notar que tem um anzol desenhado nele, e não é um qualquer, mas sim aquele que o Maui utiliza para se transformar em animais. O mais engraçado é que Zootopia foi lançado antes de Moana, mas a diferença foi só de alguns meses. O filme da navegadora já estava em produção, então esse easter egg foi 100% proposital. Outro easter egg incrível dessa produção acontece quando os personagens passam por um cinema. Um dos filmes que vai passar lá se chama Star Trunk, que definitivamente é a versão desse mundo de Star Trek, uma franquia clássica sobre viagem espacial que marcou a infância de muita gente, principalmente quem foi criança entre as décadas de 1960 e 1980. Zootopia de fato não mede esforços quando o assunto é fazer easter eggs que o público-alvo do filme sequer tem a idade para entender, mas esse é só um dos motivos da produção ser tão incrível. Divertidamente 2 também segue essa mesma vibe. Se você duvida, é só lembrar da cena da fábrica de pânico da ansiedade, onde pensamentos ruins são fabricados. A cena é praticamente idêntica a um comercial antigo da Apple, lançado nos anos 80, que por sua vez é uma referência ao livro 1984, que fala sobre uma sociedade extremamente autoritária. Isso combina perfeitamente com o que a ansiedade estava se tornando durante o filme. Algo muito legal em Divertidamente 2 é que, além das novas emoções, outros personagens que fazem parte da cabecinha da Riley foram introduzidos. Um deles é o Lance Slashblade, um personagem de videogame que já foi a paixão secreta da Riley. O que muitos não percebem é que ele se parece muito com um personagem de um jogo real, o Cloud de Final Fantasy. Os dois têm um visual inspirado em animes, carregam uma espada gigante e fazem a mesma pose em que a espada fica apoiada no ombro, o que é bem perigoso se a gente parar pra pensar. A gente já falou sobre a vez em que o Minion fez homenagem a Carmen Miranda, mas por incrível que pareça, essa não foi a única vez em que um artista famoso foi homenageado com uma referência pelas criaturinhas amarelas. Em Minions 2, os servos do Gru se tornam mestres do Kung Fu e recebem macacões amarelos. Essas duas informações estão conectadas, porque os macacões amarelos são iguais ao macacão utilizado pelo Bruce Lee, um dos maiores artistas marciais que já existiu. Ele utilizou essa roupa no filme Jogo da Morte, e inclusive essa roupa apareceu como homenagem em diferentes obras, como por exemplo no filme Kill Bill. Voltando para o início da franquia Meu Malvado Favorito, tem um detalhe na casa do Gru que a gente pode ver desde o primeiro filme. O vilão tem alguns quadros bem importantes, como Mona Lisa de Leonardo da Vinci e A Noite Estrelada, obra de Vincent van Gogh. Se estivéssemos falando de qualquer outro personagem, seria normal imaginar que esses quadros são apenas réplicas dos originais, só que a gente tá falando do Gru, aquele que já foi um dos maiores vilões que o mundo já viu. Ele com certeza roubou os quadros originais e os deixou em casa, como se não fossem nada. Enquanto isso, a única coisa que a gente quer roubar de você é o seu tédio. E se você clicar no botão de inscrição, nunca mais vai se sentir entediado. Tá esperando o quê? Óbvio que em um vídeo como esse não tinha como Shrek ficar de fora, porque os filmes do Ogro são conhecidos por colocar detalhes que só os mais velhos conseguem perceber. Tipo naquela cena bem engraçada do primeiro filme em que o burro começa a voar. Ele só começou a fazer isso depois de ser atingido por um pó mágico. E isso veio de uma fada presa dentro de uma jaulinha. Essa jaulinha, por sua vez, estava sendo segurada por um garoto com roupas verdes. Se você ainda não entendeu onde a gente está querendo chegar, esse menino era o Peter Pan. E a fada na jaula era a sua amiga, Sininho. Só que o fato dela estar presa numa jaula é um mau sinal, porque significa que o Peter Pan prendeu a Sininho para entregá-la ao Lord Farquaad. Se você ainda não entendeu o motivo disso ser tão ruim, outro easter egg desse filme vai te explicar. O Lord Farquaad tem um tapete feito de pele de urso, mas esse urso tem um laço rosa. Isso porque, na realidade, o tapete dele foi feito com a pele da mamãe ursa. Sabe a mesma história da Caixinhos Dourados e os Três Ursos? Ela tinha aparecido mais cedo, viva e presa em uma jaula. E o seu destino não foi nada legal. Isso é meio macabro, não é? O pior é que é algo deixado nas entrelinhas, por isso muitos nem percebem. Tá, é melhor a gente falar de um detalhe um pouco mais bobo para não ficarmos deprimidos. Sorte a nossa que Moana pode nos ajudar com isso. No primeiro filme da navegadora mais destemida da Disney, ela e o Maui confrontam o Tamatoa, um caranguejo gigante que carrega várias relíquias em suas costas. Só que o anzol mágico do Maui não era o único artefato mágico que ele estava carregando. Na verdade, um dos objetos no meio daquele tanto de ouro é a lâmpada mágica do filme Aladdin. Minions 2 é cheio desses detalhes feitos mais pros adultos do que pras crianças, principalmente
principalmente pelo fato do longa se passar nos anos 70, época em que muitos daqueles que hoje são velhos eram só crianças. Além disso, também foi a época em que muitos clássicos chegaram ao cinema. Um exemplo? O filme Tubarão, que inclusive aparece em cartaz durante Minions 2. E olha que essa produção tá longe de ser para crianças. Falando nisso, os próprios Minions só existem por conta de um filme dos anos 70, no caso, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Se você já assistiu ao longo ou ao menos ouviu falar, deve saber o motivo, já que ele conta com a presença de um grupo de homenzinhos que fazem tudo que o Willy Wonka pede. Os Minions? Não, os Umpa-Lumpas. Os próprios criadores dos Servos do Gru admitiram a inspiração, o que significa que a gente pode considerar os Minions como referências ambulantes. Quer continuar com essa diversão toda? É só clicar em um dos 2 vídeos que a gente deixou na sua tela. Valeu e até a próxima!